Estamos conversando com Fernando Fernandes, ele é psicólogo clínico e tem capacitação em tanatologia. Nós já explicamos que tanatólogo é o sujeito que trabalha, né, com os processos de perda e etc. e luto. Pois é, ô Fernando, como que nós vamos combater, como nós vamos enfrentar o luto? Que tem pessoas que ficam durante muito tempo, né, nesse luto fechado, nessa coisa assim difícil. Hoje nós temos algumas literaturas que dizem que o tempo do processo do luto pode durar de 1 a 2 anos. O luto saudável de ser vivenciado. No entanto, cada pessoa tem um tempo subjetivo, ou seja, tem um tempo que é particular daquela pessoa para lidar com sentimentos que são provindos da perda. E aí, então, a pessoa passa a... Quando ela entra no processo do luto, ela vai vivenciando tudo que diz respeito a isso e ela consegue, de acordo com o seu tempo, com a sua forma de ser e com as ferramentas que ela tem para lidar com isso. Pois é, eu fico me lembrando aqui e aí eu coloco mais uma vez a minha vivência pessoal, né? Eu perdi pai, perdi mãe, né? E perdi parentes e eu tive deles, né, desde a hora do momento que eles morreram, uma saudade gostosa, porque você fica com a saudade da pessoa, mas você não chora a sua morte, aquele choro de luto, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não, né? Eu acho que a gente tem que chorar a morte e sentir uma saudade gostosa daquela pessoa que se foi, porque nós temos que entender a morte. E nesse processo que vocês fazem, né, que conversam com esses enlutados difíceis de superar o luto, como é que vocês conversam com essas pessoas para eles superarem esse luto? Importante a sua pergunta, porque esse trabalho ele é pouco conhecido aqui em Belo Horizonte. E o acolhimento psicológico, no momento em que o lutado está passando pela perda, ele vem a contribuir para que a pessoa se reorganize internamente, dando a ela condições, inclusive, para enfrentar o luto. E aí o nosso apoio, o nosso acolhimento a essa pessoa vai dizer de como que essa pessoa se comporta e enfrenta diante dessa perda. Sei. Então é mais um trabalho de escuta e de acolhida. Na maioria das vezes, naquele primeiro momento inicial em que a pessoa recebe a notícia do óbito e que ela vai ter que ali lidar com as questões burocráticas, ela está um pouco anestesiada, ela sente-se fora do ar. Né? Ela está ali vivenciando, dando conta dos processos burocráticos, das lidas da vida, mas ela não sabe bem o que se passa, ela fica naquele torpor emocional, ela fica confusa. É onde nós entramos com acolhimento psicológico. É o momento que a gente vai dizer para essa pessoa, olha, calma, esse é o seu momento, você tem o direito de vivenciar de chorar a morte de alguém, de ter luto. E aí a pessoa volta para si, para ela entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções, e isso vai dando a ela uma reorganização interna dos seus sentimentos, para que ela possa dar conta de continuar o processo. Pois é, Fernando, a lágrima, ela ajuda a passar pelo luto quando a pessoa chora, né? Muitos até desesperadamente, né? Mas o ato de chorar é importante para vivenciar o luto? O ato de chorar é uma das respostas, né, que o nosso corpo ele dá frente ao sentimento da perda, frente ao luto. Sei. Tem algumas pessoas que vão chorar e vai ser importante, mas tem pessoas que vão gritar, tem pessoas que vão conversar, tem pessoas que vão preferir ficar caladas, se retrair um pouco. Como resposta emocional, cada um vai demonstrar da forma com que é mais saudável para si. Não necessariamente tem obrigação do choro. No entanto, é mais fácil elaborar o luto quando tem uma expressão do sentimento. E aí ela pode vir na forma de lágrimas, na forma de uma conversa, na forma até do próprio ritual ali da passagem do luto, que é no velório, onde frente ao seu ente querido ali na urna, ela tem a oportunidade de dizer para aquela pessoa o quanto que aquela pessoa foi importante para ela, o que ela significava. Isso tudo é um tipo de descarrego, né? A pessoa descarrega as emoções ali, naquele momento, né? Exatamente. Né? Acha que fazendo aquilo, ela vai superar o luto. Quando nós estamos vivenciando um turbilhão de emoções, se não tem uma válvula de escape, isso pode nos prejudicar. Pois é, a gente está falando da morte e do luto. E essa morte, um acidente que ninguém está esperando, o sujeito saiu para viajar, pegou um avião, o avião cai, ou um carro tem um acidente feio na estrada, ele perdeu a vida.
essa morte é mais difícil, esse luto é mais difícil de ser superado? Sem dúvida. Mortes por assassinato, mortes por acidente, mortes que não são esperadas, onde os familiares não têm oportunidade nem sequer de pensar na possibilidade da morte daquela pessoa, ela vem com um choque mais intenso. E aí o impacto emocional é mais forte. E aí requer mais cuidado nesse caso. A pessoa, às vezes, vai ser necessário buscar uma ajuda profissional. Pois é, eu fico me lembrando, né, de pessoas que morrem assim, de uma hora para outra e trazem, né, essas mortes que trazem para a família enlutada um momento muito difícil mesmo, né? É um momento que a família necessita de estar vivenciando isso. Acontece que hoje em dia a gente percebe que não tem tempo nem para sofrer. Há uma cobrança social de que você tem que melhorar logo. E aí é como se a pessoa não tivesse o direito de vivenciar aquele sofrimento. Sei. No entanto, esse momento que é difícil de se passar, ele faz parte e ele é necessário. Eu acredito muito no potencial interno que cada um de nós temos. E é desse potencial que vai dizer do quanto que nós temos a capacidade de superar esse luto. No entanto, nós não podemos pular as fases, temos que vivenciar. É momento de perda, é momento de sentir essa perda, é momento de chorar, é momento de estar triste. Esse tempo vai dizer do modo subjetivo de cada um. E aí pode ser uma semana, 2 semanas, 1 mês. É claro que extrapolado esse tempo e que a gente percebe que a pessoa está imerso a situações que estão se prejudicando, nós vamos contar com ajudas de amigo, do próprio ente, de outros familiares, do ente querido que se foi e de uma ajuda profissional. Pois é, eu fico imaginando tudo isso, né? E pessoas que, nesse processo de luto, de repente param de falar na pessoa que faleceu. Por quê? Eu sonhei com ele, eu sonhei com ela. Ela estava feliz e sorrindo. Aquilo, o sonho também ajuda? E isso é um dos fatores que contribuem É? para a elaboração do luto. Algumas pessoas, em determinando a sua crença, ela vai depositar em alguns fatores abstratos, como o próprio sonho, o próprio diálogo interno, esse recurso de facilitação, que vai facilitar o processo de elaborar o luto. E tende-se a perceber que, na maioria das vezes, no processo do luto, há uma preocupação com esse ente querido. Como que ele está lá no além, lá no plano espiritual, em determinada crença que a pessoa acredita. A pessoa que ficou, ela se preocupa. Nossa, será que fulano foi bem? Será como que ele está agora? E aí o sonho pode contribuir com isso, porque é um reencontro. Mesmo que seja no campo cognitivo e subjetivo da pessoa, é um reencontro. É uma nova forma de resgatar aquela pessoa. Pois é, eu perdi um irmão muito cedo, com 45 anos de idade, era o meu irmão mais velho, e o meu ídolo, né? Porque ele gostava de música, ele foi cantor de rádio, e ele era uma figura extraordinária, e morreu muito novo, num infarto, assim, tal, e eu sinto muita saudade dele. Outro dia eu sonhei com ele, né? Fazendo aquilo que ele mais gostava, comer, né? Eu sonhei que nós estávamos numa feira, e ele comprando as coisas, falando de como é que ele ia fazer a comida e tal, e tal. Eu acordei muito feliz, falei assim, ele está ainda pensando em comer, pensando em coisa que ele mais gostava de fazer, fazer comida, e fogão, aquela coisa toda. Quer dizer, é uma coisa que, às vezes, o sonho com a pessoa que já faleceu, e ele já faleceu na década de 80, em 81, né? Então, você vê, depois de tanto tempo, você sonha com a pessoa ainda, né? Eu acho que é uma coisa gostosa. Sonhar ajuda a combater o luto, então. Ajuda sim. É uma das ferramentas que nós temos a nosso serviço, que vai nos acolher, que vai dizer que a vida continua e que aquele ente querido não está esquecido. Na maioria das vezes, nós temos uma dificuldade de fechar o luto, porque nós nos sentimos como uma desonra ao falecido. Eu não posso esquecê-lo. Então, por isso, eu tenho que continuar de luto. É uma forma de honrar a morte do falecido. É aquilo de você pedir para celebrar uma missa de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Não é verdade, né? Nós sempre temos essa lembrança de fazer isso, de rezar pela aquela pessoa que faleceu, né? É uma maneira da gente mesmo se confortar. É uma maneira que a gente nos permite vivenciar essas lembranças saudáveis e de resgatar aquilo que a pessoa representava para a gente. Pois é, resgatar isso é a muito nossa importante. memória emocional. Guardar fotos, filmes das pessoas queridas, de vez em quando, olhar e ter saudade. Eu falei aqui com o Fernando Fernandes, e o Fernando Fernandes, ele é psicólogo
e faz esse trabalho para a Metropax, né, Fernando? Né? Reúne sempre, né, todo mês reúne as pessoas que perderam parentes lá no auditório da Metropax, e lá ele conversa com as pessoas, trabalhando as pessoas que têm dificuldade de superar o luto. Então, é um trabalho muito bonito que você faz e que eu tenho a plena certeza que as pessoas saem felicíssimas, né? Porque encontrou ali um trabalho psicológico que ajudou a superar o luto. Exatamente. Todas as famílias que são atendidas lá na Metropax passam pelo grupo de apoio ao enlutado, que é realizado lá na Metropax uma vez por mês. E nesse grupo, nós temos a oportunidade de refletir sobre as emoções que os enlutados estão passando. E ali os enlutados, eles vão de encontro com aquilo que eles estão sentindo, se reorganizando internamente e percebendo as novas possibilidades de se arranjar na vida. É E verdade. ver que, apesar de estar passando por um processo de dor, o sofrimento ele não precisa estar junto a esse processo. Pois é, tem muita gente, muitas senhoras, muitos filhos que falam assim: perdi o meu marido, perdi o meu pai, perdi o meu irmão, como vai ser da minha vida? Talvez o luto vai te ensinar a ser uma nova pessoa, talvez um novo empresário, uma pessoa que às vezes ficou dentro de casa o tempo todo, né, cuidando dos filhos do marido, e a pessoa vai ser uma nova pessoa, vai se transformar, né, numa pessoa que vai tomar conta da casa, da família, dos filhos e vai ter muito sucesso na vida, né? E muitas pessoas falam: perdi o meu marido e virei outra, né? O meu pai faleceu e eu tomei conta do negócio e hoje está próspero, maravilhoso. Então nós temos que encarar a morte de todas as maneiras, inclusive para nossa felicidade também. Quero agradecer aqui ao Fernando Fernandes, que esteve conosco, né? E dizer a vocês que nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Agora vocês continuam com a Síria Caixeta. Até amanhã.